4 formas de montar o seu MCP Server que você não vai ver em canto nenhum na internet. Hoje eu vou mostrar para você 3 formas basicamente sem código e pelo menos uma forma com código para você realmente saber como montar e aonde até hospedar, caso você queira fazer com tudo, com código e tal. Esse vídeo tá tão poderoso que eu já vou te pedir o like e até a inscrição agora, porque eu sei que vai ser muito fera. Você tá no meu canal Impactos AI, meu nome é Elber Domingos, eu ensino muita gente, empreendedores, freelancers, a economizarem mais de 60 mil reais na sua empresa, justamente com automação e inteligência artificial, Coda.io para sistemas internos e Rapid Lovable para sistemas externos. Não sabe o que é isso? Me segue, olha outros vídeos que eu te ensino, tem links aqui embaixo bem interessantes para você dar uma olhada, mas quero vir aqui direto para você. Se você tem dúvida o que é um MCP e tal, no vídeo de hoje eu não vou ficar explicando muitos em detalhes, já tem um vídeo aqui em cima, vou deixar um card lá do outro lado, né, da tela, onde você vai poder entender exatamente os detalhes do MCP, o server, o cliente e tal, mas aqui eu já quero dar um gostinho para você, tá? Eu tenho aqui um Coda, esse Coda aqui é aliás, se você não conhece o Coda, tá? Esse símbolozinho aqui é um aplicativo meio semelhante ao Notion, só que muito mais poderoso que o Notion. Ele é feito para você criar aplicações como essa que eu tenho aqui. Olha que bonitinho, dá para você colocar botão, clica, eu abro aqui, tem um monte de informação, dá para eu editar layout aqui, coisa que você nem sonha em fazer isso aqui no Notion, por exemplo. Ele é muito poderoso. Mas enfim, digamos que eu queira fazer uma checagem de todas as tabelas que tem, de todas as colunas, fazer um relatório para um cliente e tal. Hoje, se eu quiser fazer isso, eu preciso vir tabela por tabela, olhar as colunas e criar o meu relatório. Posso exportar essa tabela, posso vir aqui, né? Options, clicar aqui, opa, só voltar aqui, ó, posso vir em Options, clicar nesses 3 pontinhos aqui, fazer o download como CSV e tal, tudo bem. Mas é um trabalho manual. O MCP Server e o Client, ele serve para te ajudar nesse tipo de cenário, onde eu posso pedir para uma inteligência artificial acessar remotamente o Coda, porque eles têm uma API, ó, se eu clicar aqui, ele tem uma documentação inteira de API, tá? Mas se eu conseguir criar um servidor que automaticamente consiga ler tudo isso aqui, aliás, eu crio um servidor que ele faça as interações com a API, o MCP Server, e depois eu posso chegar simplesmente com um MCP cliente e pedir para a inteligência artificial se comunicar com o MCP Server e ele vai conseguir acessar todas essas informações. Quer ver um exemplo? Olha só, eu posso vir aqui no meu Cursor, tá? É uma ferramenta de programador e tal, e eu vou colocar aqui, ó, crie um relatório que vá pegar todas as tabelas do Doc ID. Esse ID que está aparecendo, opa, aqui ó, é um ID que eu peguei ali, deixa eu até mostrar para você, ó. Aqui eu posso pegar esse ID aqui, que eu sei que é o ID do Doc, tá? Aqui dentro do Coda. E depois pegue as colunas de cada tabela e gere um relatório explicando o que o Doc e cada coluna faz. Eu vou até colocar aqui, salve num arquivo. Eu vou dar o nome de coda.md para ele criar aqui esse arquivo. Então agora eu vou copiar isso daqui, vou colar, eu vou escrever assim, faça o que estou pedindo. Por quê? Porque aqui ele pegou o que está copiado, automaticamente ele pegou. O Cursor funciona assim. Eu selecionei o Gemini 2.5 Pro, tá? Porque ele é um pouco melhor. Isso daqui é a parte de inteligência artificial que eu falei. Esse aqui é o MCP Server. Ele consegue acessar o MCP Server, esse daqui é o MCP Client, e ele vai acessar um MCP Server que eu criei, que está aqui, ó, deixa eu dar um refresh aqui, eu criei isso daqui via código, tá? Para fazer o fetch de todas as informações e tal, aqui tá todo como é que eu fiz, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, então vamos ver se vai funcionar. Cliquei aqui, vou apertar Send. O que ele vai fazer? Ele vai ver o que tem que fazer e vai começar a estudar. Ó. Deixa eu ver. Ok, ó, Call MCP Tools está chamando todas as tabelas daquele meu negócio, chamou, achou todas as tabelas, agora ele vai pegar e vai chamar para descobrir todas as colunas de cada tabela e ele está chamando, ó, tá vendo qual é a coluna, tá guardando as informações, então aqui ele está fazendo, ó, de cada uma daquelas tabelas, ele está sendo até rápido demais.
Ó, outra. O que acontece, gente? Se eu tiver que fazer isso aqui manualmente, daria, mas daria um baita de um trabalho. Agora que eu estou criando um relatório, né, e ele vai criar automaticamente para mim, isso aqui é poderosíssimo, porque já é um trabalho que muitas vezes eu já tinha que fazer para entregar para um cliente quando termina um doc no code e tal. Agora você imagina no seu trabalho, você precisar que crie um relatório, acesse tabelas, veja informações, a depender do sistema que você acessa, você pode conversar com inteligência artificial e o MCP serve exatamente para isso. Ele serve para você pegar uma inteligência artificial e conversar com outros aplicativos sem você precisar criar a conexão com a API, porque alguém já criou um MCP Server que conecta com a API e você que está usando uma inteligência artificial e tem acesso ao MCP Client, consegue conversar com o servidor e não precisa fazer nada de API. Então aqui que ele está com o relatório pronto, ó que legal, Coda Document Report, ele escreveu em inglês, mas poderia estar em português normal se eu pedisse. Ele coloca todas as informações, anotações, ele coloca as tabelas, não, aqui esse daqui é uma tabela de verdade, é o tipo table, colocou como eu pedi, em formato Markdown, todas as colunas, né? Se eu pegar aqui, ó, der um Ctrl C, acessar um negócio de Markdown que eu tenho aqui, ó, pronto, já ficou bonitinho, ó. Isso aqui é um Markdown bonitinho, já formatado, com todas as tabelas, com todas as informações e tudo. Então você imagina, gente, o poder de você poder criar um MCP cliente ou uma interação com uma inteligência artificial com qualquer MCP servidor. E sabe qual é o problema da maioria das pessoas? É criar o servidor. Porque o servidor, você precisa ter um conhecimento técnico. Então, eu vou te mostrar aqui 4 formas, desde para o mais principiante criar um servidor fácil, até para quem precisa construir no código e está em dúvida qual que é o melhor lugar, porque você tem que colocar isso num servidor rodando, né, num site, num link. Vou te mostrar tudo isso nesse vídeo. O primeiro lugar que eu escolheria para construir um MCP Server seria usando essa ferramenta aqui, Composio. Deixa eu te explicar por quê. Essa ferramenta Composio, ela permite você acessar diversas ferramentas, ela é uma ferramenta para você criar integrações usando até código. Ó, se eu colocar aqui, ó, deixa eu tirar aqui, integre sua plataforma com agentes inteligentes e tal. E ela é para você geralmente colocar código, ela é mais avançada, tá bom? Mas ela tem uma ferramenta aqui, ó, chamada Composio MCP. Por que isso aqui é legal? Porque a parte mais chatinha de você criar o MCP é você criar a parte de autenticação. Aliás, tem 2 partes que são chatinhas. Você tem que colocar ela num link para hospedar num servidor para a inteligência artificial conseguir acessar. E segundo, se você precisar de autenticação, que a maioria dos softwares precisam, colocar uma API key, outras coisas, por exemplo, o Google Drive, você tem que permitir acessar, você tem que criar uma parte lá dentro do console do Google, é meio chatinho, dá um pouquinho de trabalho. E esse Composio já te facilita 100% a vida nesse sentido. E eu vou mostrar aqui para você, mais ou menos, como é que ele faz para te ajudar. Então, se você clicar aqui em MCP Server, você tem vários tipos de MCPs aqui, ó, que você poderia conectar. Inclusive, eu tenho até o meu dashboard. Isso aqui é o meu dashboard, já está logado nele aqui, tá? Mas deixa eu só voltar aqui no MCP Server. Eu poderia conectar com Google Sheets, Notion, Discord. E olha que legal, ele até fala aqui, ó, esse MCP, ele está pronto para você conectar no Cursor, no Cloud e no Windsurf. Mas eu tenho certeza que não é que ele está pronto, eles têm um código pronto para você colocar lá que funciona. Mas você conseguiria, com certeza, conectar esse MCP cliente com outros, esse MCP Server, você conseguiria conectar com outros clientes também, tá? O Gmail, por exemplo, está prontinho. É só você colocar aqui, a hora que você clicar para conectar, você vai lá, conecta direto. Tipo assim, aparece ali o negócio do Google falando, você permite que o Composio acesse os seus e-mails. Você aperta lá permitir, acabou, já está conectado. Isso aqui para você fazer para um cliente é muito rápido. Ah, Elber, e o preço? Ô, meu amigo, se você vai fazer uma coisa que vai te trazer muito resultado, o preço dele é muito bom. Primeiro que o plano free dele é fantástico, 100 contas conectadas e 10.000 chamadas de API, e no plano de $29, gente, olha aqui, ó, 500 contas conectadas e 100.000 API chamadas.
Só nisso daqui você já consegue conectar muitos clientes e tal. Então, eu gosto disso. Aí o que eu fiz? Quando você está aqui, você primeiro precisa saber qual é o aplicativo que você precisa conectar. Aí eu pesquisei Coda aqui, ó. Coda, ele tem o Coda. Então eu vou clicar aqui, já te mostro o que é isso. Se você não tiver o seu aplicativo aqui, eu vou te mostrar mais duas opções fáceis e depois uma de código, que com código, com certeza, você consegue conectar se tiver acesso via API, obviamente. Então aqui, ele fala que conecta com Coda, ele tem algumas informações aqui de quantas pessoas já conectaram e tal. O último update foi 7 dias atrás. Aqui ele fala como é que você pode conectar com o Cursor, o Cloud, o Windsurf, com o TypeScript. Aqui, eu falei que tinha código. Tem aqui o TypeScript e Python, ok? Então aqui no Cursor tem uma partezinha bem tranquila de você fazer, e o que eu acho mais legal é isso daqui, ó. Quais são as ações que ele permite? Essas ações aqui, tá, que ele permite, geralmente são bastante ações. Olha aqui, ó, eu posso dar, deixa eu tentar dar um outro zoom aqui, ó, só para você ver melhor. Acho que não vai dar, mas enfim, tem listar todos os docs, criar página, criar tabelas, deletar um doc, adicionar permissão para PEC, listar todas as linhas de uma tabela. E, gente, olha quanto tem aqui. Eu acho que eles têm, se não todos, basicamente quase todas as opções que você tem aqui na API do Coda oficial. Tá? Ou, às vezes o pessoal não cria tudo, mas eu vou te falar a verdade. Eu já vi outros softwares, como até o Coda, por exemplo, até o N8N, aliás, ou o Make.com, que são softwares de automação, eles não têm todas as opções ou muitas aqui. Eles fazem assim, ó, eles te dão algumas, depois chamar uma API. Eles não te facilitam às vezes. E eu vi que o Composio realmente ele tenta trazer o máximo possível de opções. Eu achei fantástico isso. Ele traz um vídeo de como você pode instalar ele, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Tudo que eu vou mostrar aqui de coisas que eu gerar aqui, depois eu vou deletar, obviamente, tá? Então eu tenho que gerar aqui um link, que eu tô, ó, run this command in your terminal to set up Cursor MCP. Então eu vou gerar um link aqui, vamos gerar aqui, ó. This is sensitive and isso é um negócio sensível, né? E só você pode ver. Então lembrando que isso daqui, eu vou deletar isso aqui, se pubiar eu deleto até a conta, mas enfim, eu vou copiar isso daqui. Eu vou vir aqui agora no Cursor, tá? Vou fazer o que ele pediu, aliás, só para você ver aqui, tá? Ó, ele tem um vídeo mostrando como é que você faz. Eu simplesmente vou abrir um terminal aqui, ó, tem um terminal prontinho. Vou dar um Command V aqui para colar, vou dar um Enter. E aí ele vai lá conectar, teoricamente, e vai criar todas as informações, e acredito que agora está feito, ó. All done, please restart cursor for change to take effect. Ele pede para fazer o restart, vamos só fazer isso aqui, ó. Eu não vou salvar nada, vou só abrir o cursor novamente, vou abrir aqui esse MCP Coda, e tcharam, pronto, aqui eu já tenho o Coda Composio com toda a lista de MCPs que ele tem lá. Então agora que a conexão está feita, tá aqui, ó, eu até desabilitei isso daqui, Coda Composio com toda a listagem de informação, muito mais completa, inclusive, do que eu fiz com o código. Com o código eu tenho que pedir para fazer um por um, no Composio já está pronto. Então eu poderia vir aqui conversar, eu não vou fazer isso nesse momento, porque eu já mostrei para você, mas você pode vir aqui então no seu Composio e pedir para conectar. Lembrando que ele tem algumas regrinhas de conexão, tá? Você pode vir aqui, ó, clicar nesses docs aqui que você vai acessar como você pode fazer a conexão daquele aplicativo que você quer conectar. Feito isso, está mostrado para você o primeiro exemplo que você pode criar um MCP Server para você. Lembrando que essa URL que ele gerou, se eu vier aqui, ó, tá, e vir nessa URL aqui, ó, essa URL já é a URL de conexão do seu MCP. Então, teoricamente, você já conseguiria usar em outros locais também, caso você queira, tá? Você até pode vir aqui, ó, no TypeScript, você pode ver como é que você pode chamar isso daqui, ou até no Python, caso você queira usar código. Então, eu realmente gosto muito dessa opção. Eu tendo a usar o Composio como minha primeira opção para eu criar um MCP Server. Agora, se eu quiser ir para uma outra forma que também é bem simples de criar,
eu iria para o N8N. O N8N, ele é uma forma de você criar usando uma ferramenta de automação, gente. Ele é fantástico, muito conhecido. Só vou mostrar rapidinho aqui, ó. Ele tem uma ferramenta agora, a partir do N8N 1.88, que você chama de MCP Server Trigger, tá? Você pode vir aqui, só escrever MCP, e aqui vai aparecer o MCP Server Trigger, que quando você colocar aqui, você pode clicar. Isso aqui é bem semelhante a um webhook, só que aqui que está o poder. A URL que ele te dá já é uma URL com SSE, que é uma forma de conexão que permite ficar totalmente conectado o tempo todo, não abre e fecha. Pelo menos uma forma mais simples de explicar para vocês. Para quem é um pouco mais técnico, para você conseguir fazer isso aqui rodar dentro de uma VPS sua, você não pode estar rodando o serviço em modo fila, tá? Você tem que separar, criar um outro serviço, não pode rodar em modo fila, tem umas configurações a mais que você tem que fazer. Me fala aqui se você quer essas informações, talvez eu prepare algo para mostrar para vocês. Mas essa URL aqui já é a URL que você pode colocar lá no seu MCP Server. E o legal é que eu tenho aqui, ó, o MCP Server. Aí eu coloco aqui tools. Quais são essas tools? Essas tools são as mesmas que aparecem aqui para mim, ó. Essa daqui do Fetch, Coda Tables ou do Compose que a gente acabou de ver. Todas essas tools aqui que aparecem são tools que eu posso colocar, que eu posso encher de tools, tá? Então eu peguei uma do Coda, tá? Eu peguei um do próprio Coda, que eu posso vir aqui, ó, clicar nesse maisinho, né? E eu posso colocar basicamente qualquer aplicativo que tem, ele aceita ser uma tool do MCP. Então eu peguei aqui, ó, Get Columns, aí eu peguei eu escolhi um doc específico, pedi para ele, ó, sempre que eu pedir para pegar a coluna, pega dessa tabela específica, só para teste, né? Então, se eu vier aqui, ó, eu preparei um outro agora cenário, né, do workflow do N8N, onde eu posso vir aqui e conversar. Então, aqui eu criei um chat de conversa, coloquei um agente normal e coloquei o MCP Client. Tá aqui o cliente. Eu posso vir aqui, ó, colocar nesse tool e escrever MCP e tá aqui, ó, MCP Client. Quando eu faço isso, eu posso abrir esse MCP aqui e eu coloco aquela URL do servidor. Se eu vier aqui no servidor, ó, venho aqui no servidor, venho aqui em Production e pego essa URL aqui, tá? E já tô aqui no cliente e joguei aqui, ó, SSE Endpoint. No meu caso, eu não coloquei autenticação, né? É sempre bom colocar autenticação. E eu posso escolher até quais são os tools que eu quero. Eu poderia selecionar aqui, por exemplo, Get Docs e Get Columns, por exemplo, tá? Eu vou deixar, tipo, todos assim. Eu adicionei um módulo de conversa, né, para colocar o chat GPT e vou escrever aqui, assim, ó, retorne todas as colunas da tabela. Só isso, vou dar um Enter, ele vai, ó, tá pegando tu, retornou e jogou aqui. Então, se eu colocar aqui, você vai ver que ele retornou todas as colunas da tabela que eu selecionei. E novamente aqui, a mesma coisa que você está vendo aqui de chat, isso aqui é um cliente MCP. É a mesma coisa de eu estar mexendo aqui no cursor, mas nesse caso específico do N8N, a parte de conversação está aqui e eu posso pegar essa parte de conversação e colocar em qualquer aplicativo meu. Eu poderia colocar, por exemplo, num chatbot para as pessoas conversarem, acessarem. Então é bem interessante o poder para você criar esse tipo de MCP. E eu poderia criar também formas diferentes de acessar por agente. Aqui no N8N é muito poderoso, porque você pode ter tipo um workflow enorme e você pode fazer o seu MCP cliente. Aliás, você pode fazer aquele workflow enorme ser acessado por um MCP server, que daí você coloca um MCP cliente para perguntar, ou um chatbot para perguntar, usando o seu client do MCP. Então, é muito poderoso. Eu talvez escolheria primeiro para criar o servidor no Composio. Agora, se eu preciso fazer um chatbot rápido e tal, talvez eu iria direto no N8N, tá? Criaria ali um MCP server ali no N8N. Agora, será que alguém não inventou uma forma de você, através de uma inteligência artificial, simplesmente criar um MCP server e já te dar o link? Não existe isso? Existe. Olha que legal, vou te mostrar aqui uma
terceira opção, tá? Essa opção está aqui. Se chama MCPify, em inglês, né? Que eles iriam falar. É um site, tá aqui, ó, que ele gera MCP só você escrevendo o que você quer que ele faça. E sabe qual é a mágica dele? Eles criam um MCP jogando uma automação junto com o Composio, ok? Esse MCPify, ele automaticamente cria uma automação usando algumas das integrações aqui. Então é um pessoal que já facilitou ainda mais para você. Como eu não conheço muito quem é o dono desse site aqui e tal, talvez não seria a minha primeira opção, mas para você fazer um teste, vale a pena. Por quê? Olha aqui, ó. Eu criei um servidor do CodaTables Fetcher, exatamente como eu mostrei para vocês ali, tá? E aqui eu falei assim, ó, deixa eu dar um zoom aqui, carry all tables from a doc in coda.io. Pergunte ou pesquise todas as tabelas de um doc baseado no coda.io. E ele falou, tá bom, vou fazer isso, tal, não sei o que lá. Ele perguntou, quer que eu faça mais coisa? Eu falei, não precisa. E ele criou. Tá? E tá aí, ele coloca aqui quais são os tools, aliás, quais são as ferramentas, né, na verdade, é o list CodaTables, ele precisa de duas variáveis, do doc.id e da API key. Eu fiz uma coisa até errada aqui, eu poderia ter falado para ele criar uma variável de ambiente aqui, tá? Que daí ele ia jogar essa variável para colocar a API key aqui do Coda, tá? E aqui na integração ele dá como que eu posso colocar, tanto no Cloud quanto no Cursor, ou até no Windsurf, ou uma API direta. Eu posso pegar isso aqui e chamar uma API direta, né, para conectar para algum cliente meu. Tá aqui o MCP Server. E uma coisa que é muito fera também, eu posso vir aqui e simplesmente pedir para mostrar o código, tá vendo? Se eu mostrar aqui, vir aqui no Tool e colocar em Tool, ele vai mostrar aqui como que ele fez esse código. O código inteiro tá aqui. E ele vai mostrar para mim como que ele fez a chamada. Provavelmente nesse momento aqui, ó, ele fez uma chamada, aqui, ó, ele fez uma chamada HTTP normal, foi lá na documentação, leu como é que faz a chamada e tudo, e montou. Para esse daqui ele não usou o Composio, mas para alguns ele usa o Composio também. Então o que eu poderia fazer? Poderia vir aqui, ó, só copiar essa URL, que daí ele teria copiado essa URL aqui. Poderia ter vindo aqui também de novo dos meus servidores. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou remover esse daqui para você ver, vou salvar. Ele removeu já, ó, aquele do Composio. Eu vou vir aqui, vou até colar isso aqui, olha que legal. Quando eu colo aqui, eu aperto uma vírgula, o Cursor já fala para eu como eu posso preencher. Ó, ele preencheu exatamente com o URL que eu coloquei ali, deixa eu só apagar aqui. Vou dar um Ctrl S. A hora que eu salvo, ele já coloca aqui para mim, esse aqui, ó, MCP Agent. Já está enable com List CodaTables, exatamente com essa tool aqui, ó, que a gente colocou. Então, com um único prompt, eu posso acessar o meu server também, colocar isso aqui em algum chatbot e por aí vai. Então, eu vou, de novo, só deletar isso daqui, né, para a gente deixar essa opção. Agora, digamos que você não queira nem usar isso daqui, porque você não quer correr o risco, ou você não está muito confiante, não tenha a sua ferramenta no Composio e você quer criar via código. Então agora eu vou te dar a terceira opção e como você pode, inclusive, até fazer o deploy, colocar essa opção na internet. Essa opção é para quem é mais avançado, sabe mexer em código, ou pelo menos tem algum tipo de conhecimento, e eu vou usar uma opção que é muito conhecida, está ficando cada vez mais conhecida, chamada de Replit. Eu vou colocar aqui, ó, e vou colocar aqui, essa daqui. Nessa opção do Replit aqui, eu criei todo o meu MCP Server. Deixa eu só colocar aqui replit.com para você ver como é que você acessa de primeira. Quando você acessa essa parte aqui, e aqui na descrição, aliás, você tem um link aqui embaixo, tá? Que você consegue $10 se você usar o meu link de afiliado aqui na descrição do vídeo, ok? Se você faz a compra, obviamente, do plano deles, você vai ter um desconto de $10. E aqui você pode colocar uma descrição. Eu tentei 2 vezes criar, a primeira deu errado, a segunda deu certo. Você tem que fazer o que eu mostrar para você aqui, ó. Quando você colocar a sua descrição, cria mais ou menos assim. Eu coloquei em inglês, poderia ser em português. Por favor, crie um back-end no TypeScript para MCP Server. Eu preciso de um server que pegue todas as tabelas
de um doc do Coda.io. Use TypeScript com Express, que é um framework. Aí eu simplesmente peguei a documentação deles. Ó. Se eu abrir aqui, essa é a documentação do MCP oficial. Aí peguei a documentação do TypeScript do MCP oficial, que está aqui. Aí peguei a documentação da API do Coda, também coloquei ela aqui. E ainda peguei um exemplo de código, que eu já tinha feito algumas tentativas, né? Peguei um exemplo de código do própria documentação aqui, eu vou até acessar para você, dessa documentação aqui, ó, e vim aqui nessa parte de conexão, deixa eu te mostrar aqui, running your server, aqui, ó, HTTP com SSE. Peguei esse código aqui, ó, e colei ali para ele ter certeza que eu quero que ele faça isso, porque essa parte aqui não vai mudar no seu código. Basicamente, você pode até mudar a parte da porta aqui, mas essa parte aqui, ela basicamente não muda, né? Ela aqui só muda para você colocar o nome, né? E tudo, se você quiser. E você vai colocar aqui todas as tools que você quer. Aí muda aqui, ó, as tools, você vai colocar, cadastrar assim, ó, server.tool, né? Colocar, e daí você coloca o código do que ela vai fazer, quais chamadas ela vai fazer e tal. Então, lembrando que isso aqui é um pouco mais avançado, naturalmente, tá? E depois que eu fiz tudo isso, colei essas informações, ele começou a fazer o código, ele demorou um pouquinho, aqui, deixa eu ver, demorou, aqui tá mudando de 2 a 10 minutos, acho que foi um médio, 5 minutinhos, e ele fez tudo certinho, e depois eu coloquei lá, ó, está quase lá, tentei conectar com o servidor e não está funcionando. Aí acho que até ele fez alguma coisinha aqui, deixa eu ver se eu fiz algum. Ok, aí eu fiz uma outra conexão aqui, ó, vamos só ver aqui, deixa eu só ver. Aqui, ó, tentei conectar com o servidor, mas disse que a conexão falhou. Use o código colado como exemplo. Colei novamente o código. Aí depois ele fez todas essas informações aqui, porque daí eu colei um código que já tinha o fetch das tabelas e tudo. Você pode, porque eu estava tentando fazer algo um pouco mais, né, que tinha mais informação e tal. Aí eu fiz um negócio que é interessante, ele não funcionou por último. Eu falei assim, ó, eu fiz um deploy, está funcionando corretamente no curso, mas quando fiz uma pergunta para usar a tool, né, disse que não autenticou e eu falei que estava funcionando. Gente, olha só que legal. O Replit, ele fez todos os testes, ele pediu para eu colocar o secret, ó que legal, ele pede para eu colocar o secret aqui, para ele fazer o teste e tal. Ele fez os testes, aí ele me retornou assim, ó, confirme se a chave tem permissão suficiente para os documentos que você está tentando. Verifique se se o painel tá do admin do Coda e tal. E aliás, aqui em cima, ó, existe um problema de autenticação com a API do Coda. Quando testamos diretamente em curl, né, que é esse curl aqui que eles chamam, né, também recebemos o erro 401. Ou seja, aqui em cima, o Replit fez o teste, isso sozinho, o agente dele. Falou que não deu, aí eu falei, você está correto, atualizei a API aqui. Então, para você ver que ele estava certo o tempo todo e eu que estava fazendo a coisa errada. Então, pronto, uma vez que você tenha feito isso daqui, se tudo estiver correndo certinho, você pode até fazer um run aqui, ó, clicar nesse run, que apareceu aqui, né? Aí você pode pegar a URL, colocar a URL lá no seu MCP e colocar /SSE, tá? Que é isso que vai fazer a conexão. Se eu vier aqui, ó, no source e na parte de index e vier aqui embaixo, tá? É essa parte aqui da conexão, deixa eu ver, SSE, ó, app.get SSE. Você obrigatoriamente tem que colocar essa barrinha SSE. Fez isso, ele já vai achar os seus imports, né? No meu eu fiz desse jeito para ele colocar numa pasta chamada tool, porque aí fica mais organizado, tá? Senão ficaria tudo no mesmo arquivo. Eu só fiz essa refatoração aqui do código. E vamos para a parte do deploy, né? Como é que você faz o deploy? Você vai clicar nesse maisinho, vai escrever deploy, vai clicar nessa parte de deploy aqui. Aí vai aparecer toda uma parte para você configurar o seu servidor. O meu aqui já está configurado. Mas quando aparecer para você configurar o servidor, olha só qual é o servidor que eu escolhi. Eu coloquei até um pouquinho menos, 2 VPUs virtuais, 2 GB de RAM e para escalar para 2 no máximo. Ou seja, isso aqui fica muito baratinho e você tem um servidor deployado, digamos assim. Clicou em deploy, cara, pronto. Eu posso inclusive clicar aqui para fazer o redeploy. E você não precisa fazer mais nada. Na mesma ferramenta você já faz tudo. Só um detalhe, tá, gente? É impossível fazer isso no Lovable, Bolt.new, V0. Você só consegue fazer isso numa plataforma que tem esse tipo de integração. Por isso que eu gosto tanto do Replit. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar
essa URL aqui, tá? Vou sair daqui, copiei a URL, vou vir aqui, apertar Ctrl V e deixar com /SSE, vou dar um Ctrl S aqui, salvei, vou vir aqui no cursor, vou só, dei uma bambeada aqui, ó, vou pedir para ele fazer um refresh, ó, refresh, enable, pronto, tá conectado, mostrando todas as minhas conexões ali que acabei de fazer junto com você, mostrando todas essas tools aqui, só para eu, de curiosidade, ó, se eu clicar na Coda Tables, por exemplo, tá? Ó, vou até tirar isso daqui para cá. Olha só, como que funciona uma tool? Tá aqui a parte de import, ele cria toda essa partezinha aqui para ajudar a inteligência artificial, tá fazendo uma chamada usando a API Key aqui tá no meu env, tá? Esse env aqui, essa API Key vou remover, obviamente. Então, se eu volto aqui, ele faz um try and catch normal, pegando todas as informações, retornando. Aqui eu poderia ter tratado muito melhor, né? O JSON que retorna das informações e tal, não fiz isso. E, para te facilitar ainda, se você entrar no meu GitHub, colocar aqui /RD, a hora que você entrar no meu GitHub, você vai ter acesso a isso aqui, com todo o código, né? Code MPC Server, com toda a informação de como você pode fazer essa conexão, como é que eu fiz aqui, todo o código já que eu fiz funcionando. Você pode vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos, copiar a parte de HTTP, ó, eu copio isso daqui, eu poderia vir aqui no Replit, criar na parte de apps aqui, ó, vou clicar em criar um app, import from GitHub, aí eu já conectei o meu GitHub aqui, eu poderia até, através de uma URL, colar aqui, pronto. Uma vez que eu colei, já reconheceu e colocar aqui, ó, import, e ele vai criar baseado nesse meu GitHub ali no Rabbit. Gente, eu espero que você tenha aprendido essas 4 formas. Resumindo, o Composio seria a minha forma preferida para criar aplicação para clientes. O N8N seria a minha segunda forma preferida para eu criar aplicação, talvez para clientes mais rápido, até clientes que têm uma automação complexa, eu diria até para o N8N, ou talvez fizesse uma integração do N8N com o Composio, explode somente assim, né? Dá para você fazer também. A terceira opção é aquele MCPify, que eu usaria apenas para criar um MCP muito rápido, para uma POC, uma prova de conceito, só para ver o que está acontecendo ou para ver o código dele. Eu não usaria realmente para produção. E a quarta opção, se eu preciso criar um servidor MCP com código, que é uma API que não existe em canto nenhum, no Composio você também consegue criar ali um MCP específico, até no N8N, usando o módulo HTTP, tá? Mas eu também poderia criar via código nessa quarta opção, como eu te mostrei. Espero que esse vídeo tenha te ensinado muito, ficou um pouquinho maior, se vale o seu joinha, a sua inscrição. Eu espero que você se inscreva aí, dê o seu joinha, fica com Deus e até a próxima.